Olá, aqui pastor Hudson Paura, pastor da Primeira Igreja Batista em Figueira. A minha pergunta de sempre, como você está? Então, já faz tempo que a gente não se encontra por aqui, né, para falar sobre as lições da revista Palavra e Vida. O motivo é de que eu sou professor de escola bíblica dominical, porém eu sou professor dos novos convertidos ou pessoas que estão ingressando na nossa igreja. Então eu fico um pouquinho distante, às vezes, dessa matéria e desse conteúdo. Mas vamos lá. Hoje nós temos aqui em foco a lição número 4. A propósito, a lição está nessa revista aqui, Palavra e Vida, Atos da Igreja Primitiva, é o tema da revista, e hoje a gente vai falar sobre a formação dos apóstolos. O pastor que é responsável por esse estudo é pastor Eric, deixa eu vir aqui rapidinho para falar com você. Eric Mendonça, graduado em teologia e também faz parte da subseção caxiense, ou seja, ele é aqui próximo aqui do nosso município, o município de Nova Iguaçu. Mas vamos lá. Qual é a proposta desse estudo? Quero lembrar sempre de que eu não estou aqui para ler a revista com você. Eu estou aqui para a gente ressaltar alguns pontos importantes relacionados à revista, relacionado à lição, para que a gente possa ter assim uma percepção dos assuntos que vão ser abordados ou o assunto então em questão. Ele diz aqui no início que o objetivo da lição é que você, no final, você entenderá o processo de formação dos apóstolos e por que houve a necessidade do preenchimento do colégio de apostolado com os 12 discípulos, ou seja, a vacância ficou em função da saída de Judas Iscariotes, e você sabe o motivo, né? Ele traiu Jesus e, portanto, deixou de fazer parte desse grupo chamado, agora de então apóstolo, mas eram discípulos de Jesus. Talvez uma pergunta interessante pode surgir no nosso coração: por que não ficar só dos 11? Então, a Bíblia tem uns aspectos interessantes quando se fala de número. E o número 12, na Bíblia, tem a ver com totalidade e perfeição. Por exemplo, você pode examinar a Bíblia e nós temos lá os 12 apóstolos. Nós temos lá as 12 tribos de Israel. Nós temos também, na indumentária do sacerdote, as 12 pedras que faziam parte também da indumentária sacerdotal. Ou seja, dá uma ideia de totalidade e perfeição. E eu gosto sempre de lembrar que perfeitos também vem a palavra que vem do latim, que quer dizer feito até o fim, ou seja, completo. Por isso, houve a necessidade de fazer a substituição, não a substituição, mas o preenchimento da vacância, como eu já falei, no colégio de discípulos que Jesus formou. E existiam 2 homens que, com certeza, eram seguidores de Jesus, e o nome deles é José, chamado Justo, e também Matias. Matias, então, é o escolhido. Mas como se deu esse processo? A gente precisa entender os contextos que Pedro e os apóstolos, e até então eram discípulos, os apóstolos, estavam inseridos. Existem algumas tradições religiosas que estavam permeando no momento, lembrando a você de que eles estão saindo do judaísmo propriamente disso, a religião oficial de Israel, e inaugurando uma nova religião, o cristianismo, a partir de Cristo. E com isso, eles então têm a missão que foi mostrada para eles em Mateus 28, como está lá o registro, ir por todo mundo e fazer discípulo. E abre e fecha um parênteses aqui rapidinho, é importante que você faça as leituras diárias, porque elas vão ajudar a embasar e elucidar os temas que o autor da revista, da lição e da revista nos trouxe hoje. Fechando parênteses. Então, a gente vai perceber de que Pedro, ele diz aos discípulos que eles não deveriam abandonar os métodos e a tradição para a qual se escolhia um apóstolo. Qual era esse método? Ele precisava ter visto a ressurreição, ter visto os milagres de Jesus e ter estado com Jesus. Então, tanto José, o Justo, quanto Matias, eles tinham essa qualidade. Mas havia uma só vaga
o que fazer agora para escolher? Então, Pedro recorre a uma tradição que existia no povo judaico. Lançar a sorte. No texto de Provérbios, capítulo, se não me falha a memória, no capítulo 16, nos versos 33, ele fala sobre lançar a sorte. Não é uma sorte como jogo do bicho, loteria ou jogos de azar. Lançar a sorte era uma maneira com a qual eles identificavam a vontade de Jesus e ficassem seguros para executá-lo. Por que hoje nós não jogamos a sorte? Por que hoje nós não usamos um outro recurso também chamado Urim e Tumim, que eram pedras que, de acordo com a posição que elas se jogadas sobre um pano preto, elas indicavam a vontade de Deus. Porque agora nós temos a revelação de Deus, a Bíblia Sagrada, e o Espírito Santo, que valida dentro do nosso coração essas coisas que Deus quer fazer através de nós no mundo. Então, era importante que a igreja, naquele momento, ela não estivesse incidindo em situações com as quais não confirmassem a apostolicidade, difícil palavra, né? Dos apóstolos. Tanto que, lá na frente, quando o apóstolo Paulo, então, no caminho de Damasco, se encontra com Jesus, nas suas cartas você vai perceber que ele era questionado pelos seus contemporâneos, porque ele não preenchia o requisito que Pedro apresenta para que alguém fosse o apóstolo. Na verdade, ele preenchia sim. Ele esteve com Jesus no caminho de Damasco, ele conversou com Jesus, ele se converte a Jesus e ele recebeu um milagre também. Ele fica cego ao ter o contato com Jesus e depois ele recebe a cura da sua cegueira. E outras coisas com as quais a gente sabe das informações que a Bíblia nos traz e as 13 cartas que ele escreve. Isso só para enriquecer o nosso comentário. Só um instante. Então, a escolha de Matias, ela foi dada por, então, esse jogar a sorte, para que fosse feito justiça e para que fosse feito dentro das orientações que os apóstolos tinham. Então, o que a gente precisa ter em mente é de que, embora Matias tenha sido escolhido para preencher a vaga que estava nesse momento, todos nós somos chamados para ser discípulos de Jesus. A igreja, ela é apostólica. A gente tem esse termo muito presente na igreja católica, que se diz a igreja católica apostólica romana, ou seja, aquela que é testemunha visível de Deus ou de Jesus na terra. Mas, na verdade, a igreja, ela é instituída pelo próprio Cristo e, por isso, ela pode, sim, dar a testemunho de que esse Cristo é vivo através da revelação que chegou até nós e da graça que nos salvou e que nos alcançou também. Então, levando em conta de que todos nós somos escolhidos, o que nós precisamos saber é de que eles precisavam, naquele momento, preencher ou estarem prontos para seguir a missão que a eles foram confiada. 12, então, dos apóstolos, lembrando que 12 dá a ideia de totalidade e perfeição, eles agora estavam prontos para seguir mundo afora e pregar o evangelho. E graças a Deus que eles assim fizeram, pois nos alcançaram. Hoje, mais de 2.000 anos passados, podemos aqui falar dessas maravilhas que aconteceu lá atrás e que deram significado e sentido para a nossa vida hoje, a nossa fé e a missão que nós temos, que é de pregar o evangelho. Como eu disse para você, a minha finalidade aqui é dar a você ingredientes e entusiasmo para estudar essa lição, ou as lições que estão propostas em toda a revista. Importante lembrar de que é necessário que você tenha pelo menos 2 versões da Bíblia para que você faça comparações. Leia aquelas notas, aquelas letras pequenininhas que ficam, são chamadas notas de rodapé. Elas trazem ali informações
que a gente não tem no texto, porque ali são informações de pesquisa e que muito pode te auxiliar no estudo da palavra. Não se limite tão somente a ler a revista, mas crie o hábito de pesquisar. Outra coisa também que eu recomendo a você, e com muito cuidado e com muita lisura, pesquise na internet. Nós temos o Google lá, que tem a parte da pesquisa. Você lança lá, olha as fontes, procure dar uma olhada de onde parte, qual é a denominação, qual é a declaração doutrinária. Aí você vai falar assim, não, pastor, isso não é muita informação para quem não é graduado em teologia. Olha só, eu digo para você que a partir do momento que a gente cria uma rotina e uma expectativa em nós mesmos no aprendizado, isso torna-se uma coisa comum para a gente fazer. Mas vamos concluir a lição? Aqui, no Para Pensar, diz o seguinte: nós somos chamados, como eu te falei, né? Todos somos chamados para sermos seguidores de Jesus. Uma coisa que precisa ficar bem arrumado na nossa cabeça. Até porque esse ano, na nossa igreja, e a nossa missão, e o tema da nossa missão é evangelizar, nossa missão, evangelizar e discipular. Atos 5:42 é a nossa divisa. Perceba que a gente precisa também, como eu disse, que tanto Matias quanto José, eles estiveram com Jesus. Então, eles reuniam condições para ser um dos discípulos e ser o que for o escolhido para a missão e preencher o cargo do apostolado. E aqui a gente precisa também entender uma coisa. Eles se lançaram o desafio de escolher um novo discípulo, um novo apóstolo. Só que eles não fugiram à tradição. Hoje nós temos a Bíblia, nós temos as nossas doutrinas ensinadas, nós somos uma igreja neotestamentária e nós temos também a ação direta do Espírito Santo sobre nós, confirmando no nosso coração. Uma das perguntas que o autor fez foi o seguinte: você tem buscado a Deus em oração para todas as questões da sua vida? Ou você tem decidido e depois pedido a Deus para que Ele aprove? Uma coisa importante, de quanto mais próximos estamos e mais íntimos nos tornamos de Deus, é fácil, em tese, a gente tomar as decisões naquilo que concerne a vontade, a palavra de Deus e os seus planos também. Lembrando que Jó vai falar de que nenhum dos seus propósitos possa ser impedido. Convoco você a ser aluno da Escola Bíblica Dominical, a estudar com galhardia, com alegria, com empenho, com dedicação a palavra de Deus, para que haja crescimento espiritual e para que não aconteça com a gente o que o profeta Oséias falou, que diz que o povo de Deus estava sendo destruído por falta de conhecimento. Então busque conhecimento, busque em Deus o saber. Ele com certeza vai acontecer com você o que diz a Pedro, que ele fala: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente sem lançar em rosto. Que bom ver você de novo por aqui. Que Deus te abençoe, um bom domingo e que a gente possa se lançar sempre na missão de evangelizar e discipular. Deus te abençoe.